Os ensinamentos de Jesus Cristo são algo que muitos conhecem, mas poucos realmente entendem e aplicam no dia a dia. Acredite, se você parar um momento e refletir sobre o que ele ensinou, pode transformar sua vida de formas que você nem imagina. Talvez você esteja se sentindo perdido, sem direção, ou até mesmo cansado da rotina que parece não ter saída. E é por isso que os ensinamentos de Jesus Cristo podem ser a chave para te ajudar a mudar tudo isso. Ele não só mostrou o caminho para a paz interior, como também nos ensinou a viver de forma mais plena, mais leve, com propósito. Agora, imagina colocar em prática esses ensinamentos e ver a transformação acontecer bem diante dos seus olhos. Antes de continuar, dê uma olhadinha se já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos vão revelar profecias bíblicas de arrepiar e você não vai querer perder nenhum deles. Imagine que você está sentado em uma pequena colina, rodeado por um grupo de pessoas. O sol está quente, o vento é suave e, ao longe, você vê várias pessoas se aproximando. Elas estão cansadas, preocupadas, e suas mentes estão cheias de ansiedade sobre o futuro. Uma mulher olha para seu marido, que segura com força uma bolsa vazia, e ele suspira, como se as preocupações estivessem pesando em seus ombros. Ao redor, outros rostos mostram sinais de cansaço, de medo, de incerteza. De repente, um homem, calmo e sereno, começa a falar. É Jesus Cristo. Ele começa a falar sobre algo que tocaria diretamente no coração dessas pessoas. Não se preocupem com o que vão comer ou com o que vão vestir, ele diz, olhando para cada um com olhos cheios de compreensão. A vida é mais do que isso. O corpo é mais do que a roupa. Vejam os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial os alimenta. E quanto mais valiosos vocês são do que eles. Enquanto ele falava, as pessoas começaram a se acalmar. Imagine o alívio que muitos sentiam ao ouvir essas palavras. Jesus não estava ignorando os problemas deles, mas ele estava mostrando uma outra perspectiva, uma visão mais ampla sobre a vida. Ele continuou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode adicionar uma única hora ao curso de sua vida? Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras de Jesus nos mostram como nossa ansiedade, nossa obsessão por garantir o futuro é muitas vezes em vão. É fácil cair na armadilha de pensar que, se nos preocuparmos o suficiente, conseguiremos controlar tudo. Mas, na realidade, essa preocupação excessiva só aumenta nosso sofrimento, nos desvia da paz verdadeira. O impacto dessa mensagem é profundo e prático. Pense por um momento sobre suas próprias preocupações diárias. Você se pega preocupado com o que vai acontecer amanhã? Ou com o que pode acontecer em um futuro distante? Isso soa familiar, não é mesmo? Todos nós já passamos por isso. Mas a verdade que Jesus nos ensina é clara. Ao focarmos em Deus e confiar que Ele cuida de nós, podemos liberar essa carga e viver com mais confiança no presente. Para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquela colina, as palavras estavam começando a fazer sentido. Eles podiam perceber que a paz verdadeira não vinha da garantia de um futuro seguro, mas da confiança no cuidado de Deus. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou negligentes, mas sim que devemos parar de viver sob o peso da preocupação constante e confiar que Deus está no controle. A ansiedade, como um fardo invisível, é algo que muitos carregam ao longo da vida. Pode ser o medo de perder um emprego, de não conseguir pagar as contas ou de não ter o suficiente para cuidar da família. A pressão é real e parece que não há como escapar. Mas Jesus estava dizendo: não carregue esse fardo sozinho. Ele nos convida a descansar nele e confiar em seu amor. Mas, e se a pessoa olhar para sua própria vida e pensar: mas eu tenho responsabilidades. Como posso não me preocupar com o futuro? Essa dúvida é legítima. Jesus não está dizendo para você ignorar suas responsabilidades ou se tornar irresponsável. O que ele nos ensina é que, ao confiarmos em Deus, podemos fazer as nossas tarefas com mais tranquilidade, sabendo que Ele está conosco, guiando-nos a cada passo. A verdadeira paz não vem da ausência de dificuldades, mas da presença de Deus em nossas vidas, que nos fortalece diante de qualquer desafio. Agora,
Pense em como seria a sua vida se você realmente aplicasse esse ensinamento. Se você pudesse deixar de lado o medo constante sobre o futuro, se pudesse confiar mais em Deus e descansar nele, ao invés de se perder em preocupações sem fim. Como isso mudaria a sua maneira de viver, de lidar com as dificuldades, de se relacionar com as outras pessoas? Esse é o poder dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele nos convida a viver de uma maneira diferente, a não ser escravizados pelas ansiedades do dia a dia. Ao invés de olhar para o que pode dar errado, ele nos chama a olhar para o que pode dar certo quando colocamos nossa confiança em Deus. Jesus sabia que, se as pessoas entendessem isso, elas poderiam experimentar uma liberdade interior que nada mais poderia oferecer. Enquanto ele falava, as pessoas começaram a se olhar umas às outras, e uma sensação de esperança se espalhou. Algo mudava dentro delas. E ali, naquele momento, muitos começaram a perceber que, apesar das dificuldades da vida, poderiam confiar em Deus e encontrar descanso. Jesus queria que as pessoas entendessem que o reino de Deus é um reino de confiança, não de preocupações. Ele estava revelando um caminho mais leve, uma maneira de viver que não dependia das circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável em Deus. E aqui está a grande chave para a transformação que ele nos oferece. Não importa o que você esteja passando agora, se você aprender a confiar em Deus de todo o coração, sua vida começará a mudar de maneiras que você nem imaginava. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está contigo, e Ele vai te guiar, te fortalecer e te sustentar, não importa o que aconteça. Agora, se você realmente entender o que Jesus estava ensinando, você começará a ver que as preocupações que antes pareciam tão grandes podem ser colocadas no lugar certo. Elas não controlam mais a sua vida. O verdadeiro controle, o controle que traz paz, vem de confiar em Deus. Não é fácil, claro, mas é o caminho para a verdadeira liberdade. E você pode começar a caminhar por esse caminho hoje mesmo, colocando suas preocupações nas mãos de Deus. E aqui vai a pergunta que fica no ar: você está pronto para largar esse peso e confiar mais em Deus? Está preparado para deixar de lado as preocupações que te consumem e começar a viver de uma forma mais leve, mais confiante? Jesus nos oferece essa liberdade, mas a decisão é sua. Agora, enquanto você reflete sobre isso, imagine o que virá a seguir. Como será sua vida quando você entender profundamente o próximo ensinamento de Jesus, que revela o verdadeiro caminho para a paz interior? É algo que vai transformar ainda mais a sua visão sobre a vida. Fique atento, pois o próximo ensinamento vai fazer você pensar profundamente sobre como você está vivendo agora. E, antes de continuar, já conferiu se está inscrito no canal? Não perca os próximos vídeos, pois a série de conteúdos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e como transformar sua vida vai te surpreender. Era uma tarde tranquila quando um homem, provavelmente cansado de tantas perguntas, se aproximou de Jesus. Ele parecia ser alguém bem familiarizado com as Escrituras e os mandamentos. Sentou-se diante de Jesus com o olhar de quem tinha uma dúvida importante, algo que o inquietava profundamente. Professor, disse ele, qual é o maior mandamento da lei? Todos estavam atentos. Muitos tinham suas próprias ideias sobre qual mandamento era o mais importante, e talvez até esperassem uma resposta que favorecesse suas próprias crenças ou expectativas. Mas Jesus, com sua calma característica, olhou nos olhos daquele homem e respondeu com uma clareza que ecoaria por gerações. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. As palavras de Jesus, simples e profundas, reverberaram no coração do homem. O que ele acabará de dizer parecia tão óbvio, tão direto. No entanto, ao mesmo tempo, ele sabia que aquelas palavras carregavam um peso imenso. Amar a Deus é algo que todos compreendem de certa forma, mas amar o próximo como a si mesmo. Esse segundo mandamento era um desafio diferente. Como amar o próximo, de verdade, como a si mesmo? Essa era a grande questão. E foi ali, naquela resposta, que muitos começaram a entender a profunda conexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus não os separou, não os colocou em categorias distintas. Ele os uniu,
dizendo que amar a Deus é, na verdade, amar o próximo. Jesus não estava apenas dizendo para amar aqueles que são fáceis de amar, a família, os amigos, as pessoas que nos tratam bem. Ele estava dizendo para amar todos. E não apenas de palavras, mas de ação. Porque amar verdadeiramente é ir além do superficial, é se colocar no lugar do outro, entender suas dores, suas lutas e agir em conformidade. Naqueles tempos, o amor entre as pessoas não era sempre cultivado da forma que Jesus queria. As relações sociais eram muitas vezes rígidas, com grandes distâncias entre as classes e entre os que eram considerados puros e impuros. Jesus, ao ensinar o amor ao próximo, estava propondo uma revolução silenciosa, uma mudança de mentalidade que desafiava toda uma estrutura de valores. Os discípulos, que estavam sempre ao redor de Jesus, começaram a perceber a profundidade de seu ensinamento. Eles viram o Mestre não apenas falando sobre o amor, mas vivendo-o. Ele andava com os rejeitados, conversava com os desprezados, curava os doentes, dava atenção aos pobres e aos pecadores. Jesus não falava apenas de amar os outros de maneira abstrata, mas mostrava, com seus próprios atos, como isso poderia ser feito de forma prática, real. Certa vez, Jesus estava caminhando pela cidade e encontrou um homem cego à beira do caminho. Muitos o viam como um excluído, um ser invisível. Mas Jesus o olhou com compaixão e, ao invés de simplesmente seguir adiante, ele se agachou, tocou os olhos do homem e disse: "Seja curado." O cego, antes excluído e ignorado por todos, agora era o foco da compaixão e da cura. Jesus não apenas viu o homem, ele o tratou como igual, como alguém digno de cuidado e amor. E o mais impressionante é que, naquele momento, não houve julgamento. Não havia perguntas sobre o que o homem tinha feito para estar naquela situação. Não havia exigência de comportamento. Jesus simplesmente amou e curou. Esses gestos de Jesus eram mais do que atos de bondade. Eles eram, na verdade, declarações poderosas de como o amor ao próximo deve ser. O amor verdadeiro não se importa com a condição ou status de quem está diante de você. Ele não exige nada em troca. Ele simplesmente oferece, sem restrições. Os discípulos começaram a compreender que, ao amar o próximo como a si mesmo, eles não estavam apenas cumprindo um mandamento. Eles estavam se tornando mais parecidos com o próprio Cristo. Eles estavam sendo moldados para olhar para o outro com os mesmos olhos de compaixão e misericórdia que Jesus olhava. Em outro momento, Jesus foi desafiado por um fariseu, um especialista na lei, que perguntou: "Quem é o meu próximo?" Jesus então contou uma parábola, a conhecida parábola do bom samaritano. Na história, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, roubaram tudo e o deixaram quase morto à beira do caminho. Vários passantes, pessoas que poderiam ter ajudado, passaram por ele, mas não fizeram nada. O primeiro foi um sacerdote, alguém que deveria saber o que era certo, mas ele simplesmente cruzou para o outro lado da estrada, ignorando o homem ferido. O segundo foi um levita, um assistente religioso, que fez o mesmo. Mas então, um samaritano, uma pessoa que, na visão dos judeus da época, era desprezada e vista com desdém, passou e, ao ver o homem ferido, sentiu compaixão. Ele parou, cuidou das feridas do homem, o colocou em seu próprio animal e o levou a uma hospedaria, onde pagou para que fosse tratado. Jesus então perguntou: qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? A resposta era clara: o samaritano. Com isso, Jesus desafiava a visão limitada de quem é digno de amor e cuidado. Ele mostrava que o amor ao próximo não tem fronteiras, não conhece barreiras de classe, raça ou religião. Qualquer pessoa que precisar de ajuda, qualquer ser humano em sofrimento, é o próximo, e devemos agir com misericórdia e compaixão, como o bom samaritano. O ensinamento de Jesus é radical, porque ele não está falando apenas de sentimentos, mas de ações concretas. Amar o próximo como a si mesmo não é um amor passivo. Ele exige esforço, sacrifício e, muitas vezes, coragem. Muitas vezes, o próximo que precisamos amar pode ser aquele que nos causou dor, aquele que tem pensamentos e comportamentos diferentes dos nossos. O verdadeiro amor, segundo Jesus, não discrimina. Ele busca o bem,
sem esperar nada em troca. Esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, é tão poderoso e transformador porque, ao praticá-lo, nos aproximamos mais de Deus. Ao amarmos como Cristo nos amou, com amor incondicional, estamos sendo mais parecidos com Ele. E, ao refletir sobre esse ensinamento, muitos podem se perguntar: como posso realmente amar meu próximo assim? Como posso colocar isso em prática em minha vida diária? A resposta é simples, mas não fácil. O amor ao próximo começa com pequenos atos, como um sorriso, um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento. Cada ação, por menor que seja, pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Amar o próximo é, na verdade, um reflexo do amor que temos por nós mesmos e de nossa relação com Deus. Quando conseguimos nos ver e ver o outro com os olhos de Jesus, nossa vida começa a ser transformada. E a transformação não acontece apenas em nossa própria vida, mas também na vida dos outros ao nosso redor. E assim, a cada passo, a cada escolha, Jesus nos desafia a viver esse mandamento, a amar com ação e verdade. Ele não nos pede para sermos perfeitos, mas para sermos sinceros em nosso amor e compaixão. E, à medida que fazemos isso, nossa vida se enche de uma paz que só pode vir de viver conforme o coração de Deus. Certo dia, enquanto Jesus caminhava pelas ruas de uma cidade agitada, um homem se aproximou dele com um olhar de dúvida. Esse homem era um mestre da lei, alguém que estudava profundamente as Escrituras e as regras do povo. Ele se aproximou de Jesus e, em um tom que parecia genuíno, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? A pergunta não era apenas curiosidade, havia nela um desafio. Muitos sabiam que, entre todos os mandamentos de Deus, havia uma grande disputa sobre qual seria o mais importante. Era uma questão profunda, uma questão de vida e morte, de como viver da maneira correta diante de Deus e dos homens. Jesus olhou para o homem com um olhar sereno, mas profundo. Sabia que a resposta não seria simples. Ele sabia que suas palavras seriam um ensinamento poderoso, um fundamento para toda a sua missão na terra. Ele começou a responder com firmeza, com a voz que sabia fazer eco no coração dos ouvintes. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, disse Jesus. Estas palavras, tiradas do livro de Deuteronômio, eram familiares a todos. Eles sabiam que o amor a Deus era a chave para tudo, a razão pela qual existiam e viviam. Era o amor que deveria guiar todos os pensamentos e ações, o alicerce de uma vida reta diante de Deus. Mas então, Jesus continuou, e ali estava o coração do seu ensinamento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ao dar essa resposta, não só reafirmava a importância de amar a Deus, mas também mostrava que o amor ao próximo é uma extensão desse amor. O amor a Deus não poderia ser separado do amor ao outro. Jesus estava dizendo que a maneira de demonstrar amor a Deus era, de fato, amar ao próximo de forma concreta, real e desinteressada. Agora, aquele mestre da lei que havia feito a pergunta, provavelmente já começava a entender a profundidade da resposta. Amar o próximo como a si mesmo. Essa frase parecia simples, mas, em sua simplicidade, carregava um peso enorme. Como isso seria possível? Como amar alguém de forma tão completa e tão sem reservas, como se ama a si mesmo? Era um ensinamento radical para os dias em que Jesus vivia. Naquele tempo, as divisões entre as pessoas eram profundas. Os Judeus eram mencionados se separem dos gentios, os ricos dos pobres, os puros dos impuros. O amor ao próximo, para muitos, era limitado às pessoas do mesmo grupo social, da mesma religião. Mas Jesus estava ensinando algo completamente diferente. Ele estava dizendo que o amor ao próximo não conhecia limites. O amor verdadeiro não se restringe àqueles que são semelhantes a nós. O amor verdadeiro é expansivo, ele atravessa fronteiras, ultrapassa barreiras de classe, de cor, de religião, de status social. Enquanto o mestre da lei refletia sobre essas palavras, Jesus, em sua sabedoria, não parou por aí. Ele sabia que o amor ao próximo não era algo que surgiria naturalmente. Por isso, ele mesmo mostrou, com gestos e atitudes,
como esse amor deveria ser vivido. Em uma ocasião, enquanto caminhava por uma estrada, Jesus e seus discípulos viram um homem cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Esse homem, conhecido por todos como alguém que sempre estivera ali, provavelmente nunca tinha sido notado por muitos. Mas Jesus, ao vê-lo, parou. Seus discípulos, como era comum na época, olharam para o cego com desdém. Eles sabiam que a sociedade considerava pessoas como ele como impuros ou indignos de atenção. Eles queriam saber: Mestre, o que fez este homem ser cego? Seus pais pecaram ou ele mesmo? Mas Jesus, em sua compaixão, olhou para o homem e disse: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Ele se aproximou e, sem hesitar, curou o cego. Colocou os dedos em seus olhos e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem fez o que Jesus disse, e ao se lavar, teve seus olhos curados. Ele já não era mais um cego, mas agora via o mundo com novos olhos. E, mais importante, ele também começou a ver o amor de Jesus de uma forma que ele nunca imaginara. Esse milagre, embora extraordinário, foi um sinal claro do que Jesus estava ensinando. Amar o próximo como a si mesmo não significa apenas um sentimento, mas um ato concreto. Jesus não apenas falou sobre amor, ele agiu com amor. Ele tocou o homem que era marginalizado pela sociedade. Ele se importou com o cego da mesma forma que se importaria com qualquer outra pessoa. Ele não olhou para o homem com preconceito, mas com compaixão. Mas o exemplo de Jesus não parou por aí. Ele ensinou sobre o amor ao próximo de uma maneira ainda mais profunda quando contou a parábola do bom samaritano. A história era simples, mas cheia de lições. Certa vez, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó, uma estrada conhecida por ser perigosa, cheia de ladrões. O homem foi atacado por bandidos, espancado e deixado à beira da estrada, quase morto. 3 pessoas passaram por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, que era um líder religioso, e o levita, que também era uma pessoa respeitada, viram o homem ferido, mas ignoraram-no e seguiram seus caminhos. No entanto, o samaritano, que era de um povo desprezado pelos judeus, parou. Ele se aproximou, cuidou das feridas do homem, colocou-o em seu animal e o levou a uma hospedaria, pagando por sua estadia e cuidados. Jesus então perguntou: quem foi o próximo do homem ferido? A resposta era óbvia: o samaritano. Mas o ensino de Jesus era claro. O próximo não é apenas aquele que pertence ao mesmo grupo que você, mas é qualquer pessoa que precise de ajuda, independentemente de sua origem ou condição social. Jesus estava desafiando as normas da sociedade. Ele estava dizendo que o amor ao próximo transcende as diferenças. A verdadeira questão não é quem é o nosso próximo, mas o que estamos dispostos a fazer para ajudá-lo. Jesus não estava apenas nos ensinando a amar quem é fácil de amar. Ele nos ensinava a amar aqueles que, muitas vezes, são mais difíceis de amar, seja por suas atitudes, por seu comportamento ou por seu status social. Em outro momento, Jesus reafirmou esse mandamento com suas próprias ações. Quando uma mulher foi trazida até ele, acusada de adultério, e todos os homens ao redor estavam prontos para apedrejá-la, Jesus a olhou com misericórdia. Ele não a condenou. Ao contrário, ele desafiou aqueles ao redor: aquele que de entre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E, um a um, todos foram embora, deixando a mulher sozinha com Jesus. Ele a levantou e disse: vai, e não peques mais. Nesse momento, Jesus não apenas demonstrou misericórdia, mas também nos ensinou a olhar para os outros com compaixão e sem julgamento. Cada uma dessas histórias era uma lição viva de como o amor ao próximo deve ser vivido. Não era uma teoria distante, mas uma prática diária, uma ação que transformava a vida de quem a vivia e de quem a recebia. E, assim, através dos ensinamentos e ações de Jesus, começamos a entender que o amor ao próximo não é apenas um mandamento para seguir, mas uma verdadeira transformação da maneira como vemos e tratamos o mundo ao nosso redor. Em uma manhã tranquila, os raios do sol ainda tímidos, entrando pelas janelas da casa onde Jesus estava, um novo grupo de pessoas se aproximava. O vento suave trazia consigo o cheiro das flores e o som distante das risadas das crianças brincando.
Naquela casa simples, em um vilarejo cercado por campos verdes e montanhas imponentes, as palavras de Jesus sempre geravam uma grande curiosidade, e mais uma vez uma multidão se reunia para ouvir seus ensinamentos. Ao redor de Jesus, os discípulos estavam atentos, prontos para aprender e também para ajudar a espalhar as palavras de sabedoria que ele compartilhava com todos. De repente, um homem entrou na sala, e seu rosto não era estranho. Era Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, conhecido por sua natureza impulsiva, mas também por seu amor profundo e sincero pelo Mestre. Ele se aproximou de Jesus com um olhar pensativo e questionador. Pedro tinha uma pergunta em sua mente, algo que o atormentava há algum tempo. Senhor, ele começou, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. A pergunta era natural, pois Pedro estava tentando entender os limites do perdão. O número 7 tinha um simbolismo profundo para os judeus. Era um número considerado completo, perfeito, e Pedro, em sua mente, estava oferecendo uma solução razoável. Perdoar 7 vezes parecia uma grande ação de generosidade. Afinal, não seria o suficiente para resolver qualquer ofensa. Mas Jesus, com sua paciência infinita, olhou profundamente nos olhos de Pedro e disse algo que mudaria para sempre a compreensão de todos sobre o perdão. Eu não te digo até 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. A resposta de Jesus fez um silêncio tomar conta do ambiente. O número 70 vezes 7 parecia impossível. Como poderia alguém perdoar tantas vezes? A cada dia, a cada erro, a cada falha. Era algo que parecia ir além da capacidade humana de compreensão. E, no entanto, Jesus estava dizendo que o perdão não tem limites. Não se trata de contar as vezes em que alguém nos ofende, mas de estender o perdão constantemente, sem fim, sem restrições. Jesus estava nos ensinando que o perdão não é uma matemática limitada, mas uma virtude infinita, que deve se expandir de maneira ilimitada. Para ilustrar esse conceito, Jesus então contou uma parábola, como fazia frequentemente, usando histórias simples e poderosas para revelar verdades profundas. Ele disse: o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando começou a fazer isso, lhe trouxeram um servo que devia uma grande quantia de dinheiro, uma dívida impossível de ser paga. O servo não tinha como pagar, e, por isso, o rei ordenou que ele, sua esposa e filhos fossem vendidos como escravos para saldar a dívida. O servo, desesperado, se prostrou diante do rei e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Movido de compaixão, o rei teve misericórdia dele e perdoou toda a sua dívida. O servo, aliviado e grato, foi embora, mas ao sair, encontrou um outro servo que lhe devia uma quantia muito menor. E, de maneira cruel, ele agarrou o outro servo e começou a exigir o pagamento. O homem implorou, assim como ele havia feito, pedindo mais tempo para pagar, mas o servo implacável não teve misericórdia. Mandou que o outro fosse preso até que a dívida fosse paga. Jesus continuou a história. Os ouvintes já começavam a sentir o peso da injustiça no coração, pois a atitude do servo perdoado, que não foi capaz de perdoar, era algo difícil de entender. A parábola estava mostrando algo muito profundo. O perdão que recebemos de Deus é imenso e gratuito, mas, muitas vezes, não estendemos a mesma misericórdia aos outros. E foi isso que Jesus destacou ao final da história. Quando o rei soube disso, ficou furioso e chamou o servo que ele havia perdoado. Eu te perdoei toda aquela enorme dívida porque você me implorou, disse o rei. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro, assim como eu tive de você. E, cheio de raiva, o rei entregou o servo à prisão até que pagasse toda a sua dívida. Com essa parábola, Jesus estava deixando claro que o perdão não pode ser algo seletivo. O perdão não é apenas para aqueles que merecem ou que nos pedem desculpas de maneira sincera. O perdão é um presente que devemos oferecer de maneira incondicional, assim como Deus faz conosco. O perdão, para Jesus, era uma chave para a verdadeira liberdade. Ele sabia que, se as pessoas não perdoassem, ficariam presas no ressentimento, na mágoa e na dor. O perdão é a maneira de nos libertarmos de tudo isso, de sermos livres e de viver em paz. A palavra perdão,
Para Jesus, não era apenas um conceito espiritual, mas uma prática diária. Ele não estava apenas dizendo para perdoar, mas estava vivendo o perdão em cada momento de sua vida. Ao longo de seus anos de ministério, Jesus demonstrou o que significava perdoar de maneira radical. Ele não só ensinou sobre o perdão, mas ele próprio ofereceu perdão àqueles que o perseguiram e até o condenaram à morte. Em uma das cenas mais tocantes de sua vida, Jesus estava pendurado na cruz, após ser traído, abandonado e condenado injustamente. Seus inimigos estavam ao redor, zombando dele, e os soldados que o crucificavam estavam dividindo suas roupas. Era o momento de maior sofrimento físico e emocional de sua vida, mas mesmo naquele momento, Jesus não estava cheio de raiva ou vingança. Em vez disso, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras, ditas de um homem que estava sendo torturado de maneira brutal, mostraram a profundidade do perdão que ele ensinava. Mesmo diante da dor mais extrema, Jesus não guardou rancor. Ele estendeu seu perdão àqueles que o haviam ferido, mesmo quando eles não pediram perdão. Isso nos ensina uma grande lição: o perdão não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Quando perdoamos, liberamos o peso da amargura que nos prende e damos lugar à paz em nossos corações. O perdão nos liberta da prisão do ódio e nos permite viver com mais leveza e alegria. E Jesus nos mostra que o perdão deve ser incondicional e irrestrito, não apenas em palavras, mas em ações. Em outra ocasião, Jesus também abordou a importância do perdão quando os discípulos perguntaram: Senhor, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? Até 7 vezes. E novamente, Jesus respondeu, não para reforçar um número, mas para mostrar a infinita natureza do perdão de Deus. Ele disse: Eu digo a vocês, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta não era para ser interpretada literalmente, mas para ilustrar que o perdão não tem fim. A lição que Jesus transmitia era clara: o perdão deve ser um reflexo do amor. Quando perdoamos, não estamos apenas liberando a outra pessoa, mas também estamos nos libertando. O perdão transforma não apenas o outro, mas também a nós mesmos. Ele é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas, algo que nos aproxima do reino de Deus. Para Jesus, o perdão não era uma opção, mas uma necessidade para alcançar a paz verdadeira. Ele sabia que, se as pessoas não perdoassem, elas continuariam presas ao passado, às suas feridas, e não poderiam avançar. O perdão era a chave para a cura e para a verdadeira liberdade. Ao ensinar sobre o perdão, Jesus não só nos convidava a perdoar os outros, mas também nos lembrava do perdão que Deus nos oferece todos os dias. O perdão de Deus é ilimitado e incondicional, e é esse exemplo que devemos seguir em nossas vidas. Por isso, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que inclui a petição: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus queria que todos entendessem que o perdão é uma escolha diária, uma decisão de amor que pode transformar o mundo. Ao perdoar, nos tornamos mais semelhantes a Deus, que perdoa generosamente, sem limites. E, assim, o perdão não apenas cura, mas também nos aproxima uns dos outros, criando uma comunidade de amor e misericórdia, onde todos são acolhidos, independentemente de seus erros. Este ensino de Jesus sobre o perdão não era apenas para aquela época, mas para todos nós, em qualquer momento da história. Ele sabia que, ao ensinar sobre o perdão, ele estava oferecendo a todos a chave para viver uma vida plena, uma vida em paz com Deus e com os outros. O perdão é a luz que pode dissipar as sombras do ódio, da vingança e da mágoa, e é o caminho para a verdadeira liberdade e felicidade. Certa manhã, Jesus se encontrava com seus discípulos e uma grande multidão de pessoas estava reunida ao redor dele, esperando ouvir suas palavras cheias de sabedoria. Como sempre, Jesus estava disposto a ensinar, com um coração repleto de compaixão por aqueles que o seguiam. Ele sabia que, mais do que as palavras que dizia, era a maneira como vivia e se relacionava com os outros que revelava a verdade que ele queria transmitir. Todos estavam atentos, e, como em outras ocasiões, um homem se levantou entre a multidão para fazer uma pergunta, buscando testar Jesus. O homem era um mestre da lei, alguém que conhecia bem as Escrituras e os ensinamentos religiosos. Com um ar de curiosidade, mas também de desafio, ele se aproximou de Jesus e perguntou:
Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta não era incomum, mas a maneira como foi feita deixou claro que o homem queria algo mais do que uma simples resposta. Ele queria saber se Jesus tinha a resposta certa, se ele poderia confrontá-lo com algo novo ou desafiador. Jesus, como sempre, respondeu com sabedoria, direcionando o foco para o que realmente importava. Ele olhou para o homem e perguntou: o que está escrito na lei? Como você a lê? O homem, então, respondeu de imediato, citando as palavras mais conhecidas e fundamentais da fé judaica: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sorriu para ele e disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas o mestre da lei, querendo justificar-se, fez uma nova pergunta: e quem é o meu próximo? Essa pergunta, aparentemente simples, revelava a dificuldade de entender verdadeiramente o significado do amor ao próximo. O homem provavelmente pensava que o próximo se referia apenas àqueles que compartilhavam sua fé ou que estavam próximos de sua convivência diária. Mas Jesus queria mostrar que o conceito de próximo era muito mais amplo e inclusivo do que ele imaginava. Com um olhar tranquilo e sereno, Jesus começou a contar uma parábola. Era uma história simples, mas que continha uma verdade profunda, algo que mudaria a maneira como todos viam a bondade e a compaixão. Ele disse: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles o despojaram, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Por acaso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote e, quando viu o homem, passou de largo. Da mesma forma, um levita, quando chegou àquele lugar e viu o homem, também passou de largo. A parábola de Jesus estava começando a tocar no ponto sensível da humanidade. Ele sabia que, ao mencionar um sacerdote e um levita, estava se referindo a pessoas de grande importância religiosa. Esses eram os líderes da comunidade, aqueles que eram considerados os mais justos, os mais devotos. No entanto, ambos passaram pela vítima sem oferecer qualquer ajuda. A situação parecia inaceitável para a audiência, que estava acostumada a ver esses líderes como exemplos de bondade e misericórdia. Jesus continuou a história, e a surpresa estava prestes a acontecer. Ele disse: mas um samaritano, que viajava pelo mesmo caminho, chegou ao homem e, vendo, teve compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas, derramando sobre elas óleo e vinho. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuide dele, e, se gastar mais do que isso, eu pagarei na volta. Agora, Jesus havia virado completamente a história. O samaritano, aquele que era desprezado pelos judeus, aquele considerado um inimigo, foi o único que mostrou verdadeira compaixão. Ele não apenas parou para ajudar o homem ferido, mas fez mais do que isso. Cuidou dele com carinho, levou-o para um lugar seguro e pagou por seu tratamento. Ele fez tudo isso sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento. Jesus estava mostrando a todos que o amor ao próximo não tinha limites e que, muitas vezes, aqueles que eram vistos como marginalizados ou indignos pela sociedade eram os que demonstravam o verdadeiro espírito de compaixão e generosidade. Ao terminar a parábola, Jesus olhou para o mestre da lei e perguntou: qual destes 3 você acha que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O mestre da lei, sem hesitar, respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Essas palavras ressoaram no coração de todos que estavam ouvindo. O amor ao próximo não se limita àqueles que são da nossa religião, nossa etnia ou nossa classe social. Jesus estava ensinando que todos, independentemente de quem sejam, merecem nossa compaixão e cuidado. Não devemos fazer distinção entre as pessoas, porque o verdadeiro amor se estende a todos, especialmente aos necessitados, aos marginalizados, aos que estão sofrendo. A parábola do bom samaritano não era apenas uma lição sobre ajudar aqueles em necessidade, mas sobre quebrar as barreiras que dividem as pessoas.
Jesus estava desafiando seus ouvintes a olhar além das aparências, a não julgar pela origem ou status, mas a enxergar o ser humano e, mais importante ainda, a agir com misericórdia. No contexto da época de Jesus, os samaritanos eram vistos como inimigos pelos judeus. Eles eram de uma região desprezada, e havia séculos de hostilidade entre eles. Quando Jesus escolheu um samaritano como o herói da história, estava deixando claro que o amor de Deus não tem fronteiras. Ele estava ampliando a definição de quem é o próximo e nos convidando a estender a mão para todos, sem exceção. Jesus também estava mostrando que a verdadeira compaixão não é uma ação isolada ou um gesto de caridade pontual. A compaixão verdadeira é algo que transforma nossa maneira de viver, algo que deve ser praticado de forma contínua, em todos os momentos. O samaritano não apenas ajudou o homem ferido, mas fez tudo o que pôde para garantir que ele fosse bem tratado e cuidado até sua recuperação completa. O amor e a misericórdia, para Jesus, eram algo que exigiam ação, compromisso e disposição para ir além do que se espera. Com essa parábola, Jesus estava nos ensinando uma lição crucial sobre como devemos nos comportar em relação aos outros. Ele nos desafiava a olhar o próximo com olhos de compaixão e a agir para aliviar o sofrimento dos outros, independentemente de sua origem, classe ou religião. Ele estava nos convidando a ser como o bom samaritano, alguém que vê a necessidade do outro e age com misericórdia, sem esperar algo em troca. A mensagem central da parábola é clara: o amor ao próximo não tem fronteiras. Devemos ser generosos, compassivos e dispostos a ajudar aqueles que mais precisam, sem fazer julgamentos. E, ao fazer isso, estamos vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, refletindo seu amor em nossas ações e transformando o mundo ao nosso redor. Em uma tarde quente, enquanto o sol estava pino e a multidão se reunia em torno de Jesus, ele percebeu que havia muitos corações quebrantados diante dele. Pessoas que, talvez, se sentissem distantes de Deus, que tinham medo de não serem merecedoras de seu perdão ou que acreditavam que, por suas falhas e erros, jamais seriam acolhidas por ele. Entre esses, havia um grupo de fariseus e mestres da lei, que se indignavam com o fato de Jesus acolher os pecadores e os marginalizados da sociedade. Eles achavam que um homem de Deus não deveria se associar com aqueles que viviam na imoralidade e no pecado. Ao ouvir essas murmurações, Jesus, sempre cheio de compaixão, sabia que era o momento certo de contar mais uma parábola, uma história capaz de transformar corações. Ele olhou para a multidão com um olhar cheio de misericórdia e começou a falar. Certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." E o pai, sem hesitar, dividiu sua propriedade entre os 2 filhos. Jesus sabia que essa era uma declaração chocante, especialmente em uma sociedade onde o respeito aos pais e a honra familiar eram fundamentais. O filho mais novo estava, de maneira quase desrespeitosa, pedindo sua parte da herança antes mesmo da morte do pai. Isso era algo incomum, visto como um ato de rebeldia. Naquela época, a herança só era dada após a morte do pai, e esse pedido indicava um desejo de liberdade, de se distanciar da família e de viver à sua própria maneira, longe dos valores e regras estabelecidas. O público ao redor de Jesus provavelmente estava surpreso. Como um pai poderia atender a um pedido tão impensado, tão egoísta? O que Jesus queria ensinar com esse ato? Mas, antes que essas perguntas pudessem surgir, ele continuou. Após alguns dias, o filho mais novo partiu para uma terra distante e lá desperdiçou toda a sua herança, vivendo de maneira dissoluta. Quando ele havia gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi procurar trabalho com um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os campos a alimentar os porcos. As palavras de Jesus iam ganhando forma, e a história ficava cada vez mais profunda. O jovem, que havia saído com grandes esperanças e sonhos, agora se via sozinho, sem dinheiro, sem amigos e sem qualquer esperança de recuperação. Ele estava faminto, perdido, e a situação em que se encontrava era a mais humilhante possível para ele, um judeu que tinha de cuidar de porcos, um animal considerado impuro na cultura judaica. O que Jesus queria dizer com isso? Aquele filho estava agora no fundo do poço. Ele havia buscado a liberdade, mas encontrou a miséria. Ele procurou a independência, mas acabou se afundando em sofrimento.
Era como se Jesus estivesse falando diretamente para aqueles que, em algum momento, escolheram afastar-se de Deus, que acreditaram que poderiam viver sem Ele, apenas para descobrir, da maneira mais dolorosa, que nada nesse mundo poderia substituir o amor e a proteção do Pai. A história, porém, não termina no fundo do poço. Jesus, com seu jeito único de ensinar, estava prestes a mostrar como a misericórdia de Deus é infinita. O filho, desesperado e arrependido, finalmente chegou à conclusão de que não poderia continuar vivendo daquela maneira. Ele disse a si mesmo: "Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A humildade e o arrependimento daquele filho eram genuínos. Ele sabia que havia errado profundamente e não tinha mais esperanças de ser restaurado à posição de filho. Ele apenas queria voltar para casa, mesmo que fosse tratado como um simples empregado. Era um reconhecimento claro de sua falha e de sua dependência do pai. Ele sabia que, ao se aproximar, não poderia esperar nada mais do que o perdão, mas, em seu coração, ele ainda ansiava pela segurança do lar. E, nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Jesus continuou a história, e os ouvintes se inclinaram para ouvir o que viria a seguir. Então, ele se levantou e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para ele, o abraçou e o beijou. A cena que Jesus descrevia era impensável. Na cultura da época, os pais eram figuras de autoridade e respeito, e seria muito raro que um pai corresse até seu filho, especialmente depois de ele ter feito algo tão humilhante. Mas, na parábola de Jesus, o pai não apenas o viu de longe, mas correu até ele. Ele não perguntou onde o filho estava, nem o que havia feito com sua herança. Ele não o repreendeu ou mostrou raiva. Em vez disso, o pai demonstrou compaixão e, antes que o filho pudesse dizer qualquer palavra de arrependimento, o acolheu com um abraço caloroso, um beijo cheio de amor e perdão. Jesus estava ensinando algo poderoso. Deus, o Pai, sempre está disposto a perdoar, a receber de volta com alegria aqueles que se arrependem e voltam para Ele, não importa o quão longe tenham ido, não importa o quão profundo tenha sido seu erro. O amor de Deus é imensurável, e Ele está sempre à espera do nosso retorno, de braços abertos, pronto para nos receber com misericórdia. O filho, ainda emocionado com o carinho do pai, começou a se desculpar. Ele disse: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai não quis ouvir mais palavras de arrependimento. Ele interrompeu o filho e disse a seus empregados: "Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Tragam um bezerro gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." A alegria do pai não tinha limites. O filho que havia partido, perdido em seus próprios caminhos, agora estava de volta. Ele não precisava provar mais nada. O perdão era imediato, o amor era incondicional. O filho pródigo foi restaurado à sua posição de filho, e a festa foi uma celebração de sua volta para casa, uma celebração da graça e da misericórdia de um pai que nunca desistiu de seu filho, mesmo quando ele se afastou. Porém, a história não termina aí. Jesus sabia que havia mais a ser dito. O irmão mais velho, que havia permanecido em casa e trabalhado arduamente, ouvindo sobre a festa e o banquete em honra ao retorno do irmão, ficou furioso. Ele não entendia como o pai poderia fazer uma festa tão grande para alguém que havia desperdiçado tudo o que tinha. Ele se aproximou do pai e reclamou: "Eu te sirvo há tanto tempo e nunca fiz nada de errado, e você nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Mas, quando este teu filho, que gastou toda a sua herança com prostitutas, volta, você mata o bezerro gordo para ele." O pai olhou para o filho mais velho com uma expressão de compreensão, mas também de dor. Ele disse: "Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era necessário fazer festa e alegrar-nos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Jesus concluiu a parábola, lembrando a todos que o amor de Deus não faz distinções.
O perdão e a restauração são para todos, independentemente do que tenham feito no passado. O caminho de volta para Deus é sempre aberto, e Ele espera com paciência e compaixão o retorno de todos os seus filhos, porque, para Ele, não há nada mais valioso do que ver um filho perdido ser encontrado. Era uma manhã de vento forte, quando Jesus, enquanto caminhava com seus discípulos pela estrada poeirenta que levava à cidade de Jerusalém, se deparou com um homem que, olhando para a multidão ao redor, sabia que aquele momento poderia ser decisivo para muitas almas. A cada passo, ele sentia que havia mais corações dispostos a ouvir a palavra de Deus, mais mentes abertas para entender o seu amor incondicional. Mas, mais do que qualquer ensinamento sobre a lei ou os mandamentos, Jesus sabia que a maior lição que poderia compartilhar era sobre o amor ao próximo, aquele amor que não vê cor, classe social, nacionalidade ou religião, mas que vê o ser humano como ele é, vulnerável, falho e, acima de tudo, digno de compaixão. O vento soprava com mais força agora, e um homem se aproximou de Jesus, um doutor da lei, um especialista nas Escrituras, mas que ainda buscava algo mais. Ele queria saber como alcançar a vida eterna, como seguir o caminho para a verdadeira paz. Ele perguntou a Jesus, com um sorriso de satisfação e desafio: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, com sua sabedoria divina, sabia que esse homem não buscava uma resposta simples, mas sim uma oportunidade de questionar, de testar os limites de sua própria fé. Então, ao invés de responder diretamente, Jesus olhou para ele e, como fazia tantas vezes, contou uma parábola, uma história simples, mas com um significado profundo, que tocava o âmago de qualquer coração sincero. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que o despojaram, espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, um sacerdote descia por aquele caminho, e quando viu o homem, passou de largo. Da mesma forma, um levita, chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Jesus fez uma pausa. A multidão que o ouvia, como se estivesse em um transe, aguardava a continuação. O sacerdote e o levita, figuras altamente respeitadas na sociedade judaica, eram homens da lei, da religião, conhecidos por sua pureza e devoção. Eles representavam a liderança espiritual do povo, e era de se esperar que, ao encontrarem alguém em sofrimento, sua primeira reação fosse oferecer ajuda não apenas como uma obrigação religiosa, mas como um reflexo de seu amor pelo próximo, da maneira que os mandamentos de Deus pediam. Mas, surpreendentemente, o sacerdote, alguém cujo dever era cuidar do bem-estar dos outros, não se importou com o homem ferido. Ele simplesmente passou ao largo. O mesmo fez o levita, um assistente do sacerdote, uma pessoa que também se considerava pura e temente a Deus, mas que, ao se deparar com o necessitado, optou por ignorá-lo, seguir em frente sem fazer nada. Jesus sabia que aquelas palavras tinham um peso imenso para os ouvintes. Ele estava expondo o coração de muitos que, embora se considerassem religiosos, ainda estavam presos a uma falsa ideia de justiça. Não era suficiente ser temente a Deus apenas em aparência. Não bastava cumprir os rituais e as normas sem refletir sobre a verdadeira essência daquilo que Deus esperava. Jesus estava desafiando a ideia de que, apenas por seguir regras ou traduções, alguém poderia estar perto de Deus. Ele estava ensinando que a verdadeira espiritualidade se revela na ação, na prática do amor ao próximo, especialmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que ninguém mais quer ajudar. Mas a história de Jesus não parou por aí. Ele continuou. E o próximo trecho da parábola foi o que realmente impactou aqueles que o ouviam, principalmente o doutor da lei que havia feito a pergunta inicial. Mas um samaritano, enquanto viajava, chegou ao local e, vendo, teve compaixão dele. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao estalajadeiro e disse: Cuide dele, e quando eu voltar, pagarei o que for gasto a mais. Essa parte da história fez com que muitos na multidão se espantassem. Os samaritanos eram uma das comunidades mais desprezadas pelos judeus da época. Eles eram vistos como impuros, como inimigos, heréticos e, muitas vezes, eram desprezados até mesmo por aqueles que se consideravam justos diante de Deus. Um samaritano ajudar um judeu seria, para muitos, algo impensável. O preconceito e a hostilidade entre esses dois povos eram profundos.
Porém, Jesus usou justamente o samaritano como exemplo de virtude, de compaixão e de verdadeira obediência à lei de Deus. Não era a posição social, a riqueza ou a raça que importavam aos olhos de Jesus, o que importava era o coração. O samaritano, ao ver um homem em necessidade, não hesitou em se aproximar, não pensou em quem era aquele homem ou o que ele representava. Ele apenas viu alguém em dor, alguém necessitado, e agiu com compaixão. Essa parte da história pode ter soado como uma crítica direta aos ouvintes de Jesus, aqueles que viam a si mesmos como os justos, como os que seguiam as leis e cumpriam os mandamentos, mas que falhavam em demonstrar amor e misericórdia para com os outros. Jesus, com sua parábola, estava mostrando que, muitas vezes, os que se consideram os mais distantes de Deus são, na realidade, aqueles que mais refletem a sua verdadeira natureza. O samaritano não se limitou a uma ajuda superficial. Ele cuidou do homem ferido como se fosse um irmão, colocando-o sobre seu próprio animal, levando-o para uma estalagem, oferecendo-lhe cuidados e ainda, deixando dinheiro para que o homem fosse bem tratado até sua recuperação total. Ele fez mais do que o mínimo. Ele se entregou ao sofrimento do outro de maneira altruísta, sem esperar nada em troca. Ele não agiu por obrigação, mas por um impulso genuíno de misericórdia e compaixão. Quando Jesus terminou a parábola, ele olhou diretamente para o doutor da lei e perguntou: "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" O doutor da lei, sem hesitar, respondeu: "O que teve misericórdia dele." Então, Jesus disse: "Vá e faça o mesmo." As palavras de Jesus eram um convite a todos. Não basta viver uma vida de aparências, cumprir rituais ou buscar a santidade em um sentido superficial. O verdadeiro caminho para Deus está no amor prático, no amor que se vê nas ações, no amor que não faz distinção entre quem merece ou não merece, no amor que se preocupa com o bem-estar do próximo e que, mesmo diante do preconceito e da divisão, escolhe agir com misericórdia. Essa parábola é uma das mais profundas e desafiadoras lições que Jesus nos deixou. Ela nos chama a refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. Será que estamos passando ao largo diante das necessidades dos outros, achando que nossa religiosidade é suficiente? Ou estamos nos tornando bons samaritanos, prontos para ajudar, independentemente da origem ou condição do outro? Jesus não apenas ensinou a importância de amar o próximo, mas nos mostrou, através da ação do samaritano, que o amor verdadeiro é aquele que se doa sem esperar recompensa, que não faz acepção de pessoas e que se dispõe a ir além da obrigação para fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Esse é o chamado de Deus para todos nós: amar como Ele amou, com um amor incondicional e que transforma o mundo ao nosso redor. Ao olhar para as montanhas de Jerusalém ao longe, Jesus percebeu que o momento para transmitir um dos seus ensinamentos mais poderosos havia chegado. A multidão que o seguia já estava crescente, pessoas de todas as partes, sedentas por sua palavra, ansiosas por algo que tocasse suas almas de uma maneira profunda. Jesus sabia que aquelas palavras não seriam apenas para o presente, mas para as gerações que viriam. Ele tinha um propósito claro: ensinar que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e o verdadeiro propósito da vida não estavam nas riquezas, no poder ou nas regras de uma sociedade corrompida, mas sim nos princípios do reino de Deus. Jesus subiu a uma colina, e seus discípulos o seguiram. A multidão, curiosa, aproximava-se de todas as direções, e o vento suave da tarde trouxe consigo um silêncio profundo, como se todo o universo aguardasse as palavras que estavam prestes a serem ditas. Quando Jesus se assentou, todos se calaram, e ele começou a ensinar. A primeira lição de Jesus naquele sermão foi radical, algo que ninguém esperava ouvir de um mestre. Ele disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Muitos na multidão se entreolharam, confusos. Os pobres em espírito. Como poderia a pobreza de espírito ser algo digno de bem-aventurança, ou seja, de felicidade? Para eles, a busca pelo poder e o domínio sobre os outros parecia ser o caminho para o respeito e a autoridade. Mas Jesus estava desafiando a ideia convencional de felicidade e sucesso. Ele estava dizendo que a verdadeira riqueza, o verdadeiro poder, vem da humildade, da consciência da nossa própria limitação, da nossa dependência de Deus. Só quando reconhecemos nossa fragilidade, nossa necessidade de Ele, podemos experimentar a verdadeira paz que vem do reino dos céus.
E Jesus continuou: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse ensinamento também causou espanto. Como poderiam aqueles que sofriam ser felizes? No mundo deles, a dor era algo a ser evitado a todo custo, e as pessoas se orgulhavam de suas vidas sem problemas. Mas Jesus estava dizendo que, no reino de Deus, a dor e o sofrimento não eram o fim, mas o meio para algo maior, a consolação divina. Ele estava ensinando que a dor não é algo a ser temido, mas algo que pode nos aproximar de Deus, pois é nela que encontramos a verdadeira força, o consolo do Espírito Santo e, eventualmente, a esperança renovada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que Jesus estava sugerindo aqui era completamente oposto ao que muitos pensavam. A mansidão, muitas vezes vista como fraqueza, era, na verdade, uma força interior. A mansa pessoa é aquela que não responde ao mal com mais mal, que não busca a vingança nem o poder sobre os outros, mas que se submete à vontade de Deus e busca a paz. Jesus estava apontando para o poder de uma vida humilde, que, sem pressa de alcançar grandes conquistas, aguarda, confia e se entrega a Deus. E, assim, ela herdará a terra, o reino prometido, um lugar de paz eterna. A seguir, ele ensinou sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos muitas injustiças, desigualdades, sofrimento. Jesus estava dizendo que aqueles que anseiam por um mundo mais justo, mais compassivo, mais humano, serão atendidos. Ele nos lembra que o desejo de justiça é uma busca legítima e que, ao agir em prol da verdade e do bem, somos abençoados e conduzidos pela mão de Deus. Aqueles que têm sede de justiça não se conformam com o mal, mas fazem de tudo para transformá-lo, e, por isso, Deus lhes dará a verdadeira satisfação. A bem-aventurança seguinte é uma das mais amadas e poderosas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui, Jesus estava nos convidando a ser como Ele, misericordiosos, cheios de compaixão. Ele sabia que, para vivermos em harmonia, precisamos perdoar, compreender as fraquezas dos outros e, acima de tudo, praticar a misericórdia em todas as nossas ações. Não importa o que o outro tenha feito, sempre há espaço para a compaixão. Quem estende a mão ao outro recebe a mesma mão estendida por Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esta é uma das promessas mais profundas. A pureza de coração não significa uma perfeição exterior, mas uma sinceridade interna, um desejo genuíno de agradar a Deus e viver em sua presença. Aqueles que buscam a pureza em suas intenções e ações terão o privilégio de ver a Deus, de conhecer seu amor de uma maneira única e íntima. Eles serão capazes de entender os mistérios do reino de Deus e experimentar a paz e a alegria que ele proporciona. A seguir, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em um mundo repleto de divisões, brigas e injustiças, Jesus nos chama a ser pacificadores, aqueles que, onde quer que estejam, semeiam paz, reconciliação e harmonia. Pacificar é mais do que apenas impedir uma briga, é trabalhar para que o reino de Deus se manifeste através de atitudes de respeito, perdão e amor. Os pacificadores são aqueles que ajudam os outros a encontrar o caminho da paz com Deus e com o próximo, e, por isso, são chamados de filhos de Deus, pois estão refletindo a natureza divina em suas vidas. Por fim, Jesus declarou: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse último ensinamento trouxe uma grande lição de coragem e fé. Muitas vezes, aqueles que se levantam pela verdade, que buscam viver de acordo com os princípios de Deus, enfrentam oposição, críticas e até perseguições. Mas Jesus estava dizendo que, apesar de toda a dor e sofrimento que possam vir com a perseguição, o reino do céu será a recompensa daqueles que permanecem fiéis a Deus até o fim. A perseguição, na visão de Jesus, não é um sinal de fracasso, mas de fidelidade e coragem. O Sermão da Montanha é um dos ensinamentos mais radicais de Jesus. Ele virou as expectativas do mundo de cabeça para baixo. Enquanto o mundo diz que devemos buscar poder, riqueza e fama, Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade vem do serviço, da humildade, da compaixão e da busca pela justiça. A mensagem de Jesus não é uma mensagem para ser ouvida apenas,
mas para ser vivida. Ele nos chama para um caminho de transformação interior, onde nossas ações refletem a verdade e o amor de Deus. E isso, meus amigos, não é um convite apenas para aqueles que estavam ali com Jesus naqueles dias, mas para todos nós, em todos os tempos. Afinal, o Sermão da Montanha não é uma lição apenas para o passado, mas para o presente e o futuro, para todos os que desejam conhecer a verdadeira felicidade e a paz que só o Reino de Deus pode oferecer. Agora, você pode estar se perguntando o que isso significa para mim, hoje. Jesus nos deixou a chave para vivermos com propósito, com paz e com amor. Se você está em busca de uma vida mais significativa, cheia de esperança e verdade, a resposta está no caminho que Ele nos mostrou. O que será que Deus quer de você, aqui e agora? Quando Jesus viu as multidões se aproximando, ele percebeu que, mais do que apenas um ensinamento teórico, as pessoas precisavam de uma prática, algo que pudesse ser aplicado no dia a dia, algo simples e profundo, que as ajudasse a manter-se conectadas com Deus em meio às dificuldades da vida cotidiana. Ele sabia que a oração era uma das ferramentas mais poderosas para nos aproximarmos do Pai Celestial e nos mantermos firmes na fé. Por isso, ele ensinou aos seus discípulos e à multidão que o seguia a oração que se tornaria uma das mais conhecidas e amadas de todos os tempos, a oração do Pai Nosso. Você já parou para pensar na profundidade dessas palavras? Talvez você as tenha repetido muitas vezes sem refletir sobre o que realmente significam. Mas hoje, convido você a olhar para elas com novos olhos, a perceber a beleza e a força que elas carregam. Vamos começar pelo início da oração, Pai Nosso, que estás nos céus. Jesus começa nos lembrando de algo fundamental. Deus não é um ser distante ou inacessível, mas é nosso Pai, aquele que nos ama incondicionalmente. Ao chamá-lo de Pai, Jesus nos ensina que temos uma relação de intimidade com Ele. Não somos apenas criaturas de um ser poderoso e distante, mas filhos de um Pai amoroso e presente. Essa relação de paternidade é algo que muda tudo. Ela nos dá segurança, confiança e a certeza de que, independentemente das dificuldades da vida, temos um Pai que cuida de nós. E é importante destacar que Jesus usa a palavra nosso. Isso não é uma oração apenas individual, mas uma oração comunitária. Quando oramos o Pai Nosso, estamos nos unindo a todos os irmãos e irmãs em Cristo, compartilhando uma fé comum, uma esperança comum e, acima de tudo, um Pai comum. Em um mundo onde tantas vezes nos sentimos sozinhos, essa palavra nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Somos parte de uma família, uma comunidade de fé que se apoia e se fortalece mutuamente. A seguir, Jesus nos ensina a pedir: santificado seja o teu nome. Ao rezar por isso, estamos pedindo que o nome de Deus seja tratado com reverência, respeito e honra. No contexto cultural da época, o nome de alguém não era apenas uma palavra, mas refletia a essência da pessoa. Quando pedimos para que o nome de Deus seja santificado, estamos reconhecendo sua santidade, sua majestade e seu poder. Isso nos convida a viver de uma forma que honre a Deus em tudo o que fazemos, a sermos sua luz no mundo, a refletir seu caráter em nossas atitudes e palavras. Esse pedido nos desafia a ser mais conscientes da nossa relação com Ele e de como podemos, em nossa vida cotidiana, fazer com que seu nome seja santificado, ou seja, visto e respeitado por todos ao nosso redor. Agora, chegamos à próxima parte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus nos ensina a desejar, acima de tudo, a vinda do reino de Deus, um reino de paz, justiça e amor. Ao pedir que o reino de Deus venha, estamos nos entregando ao seu domínio, desejando que ele governe nossas vidas. Estamos dizendo que queremos sua vontade e não a nossa própria. A oração não é apenas sobre pedir coisas para nós mesmos, mas sobre submeter nossos próprios desejos e vontades à vontade divina. Jesus nos ensina a ser humildes e a reconhecer que, embora tenhamos nossos próprios planos, é a vontade de Deus que deve prevalecer. Isso é um convite à confiança, à rendição total a Deus, sabendo que, quando fazemos a sua vontade, estamos seguindo o melhor caminho possível para nossas vidas. Então, Jesus nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pedido simples e direto é um lembrete de que precisamos confiar em Deus para o nosso sustento diário. Não devemos nos preocupar excessivamente com o futuro,
mas devemos confiar que Deus, nosso Pai amoroso, proverá o que precisamos. Este é um convite à fé no cuidado diário de Deus, a confiança de que Ele nunca nos abandonará, que Ele nos dará tudo o que precisamos para viver e cumprir seu propósito. Esse pedido nos ensina a viver no presente, a estar conscientes das bênçãos diárias e a depender de Deus em tudo, desde o alimento até o nosso espírito. Em seguida, vem uma das partes mais profundas da oração: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus não está pedindo para Deus perdoar nossos pecados sem condições. Ele está nos convidando a praticar o perdão uns com os outros, como Deus nos perdoa. Esse é um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa caminhada espiritual. É fácil pedir perdão a Deus, mas perdoar aqueles que nos magoaram ou prejudicaram é muito mais difícil. Contudo, Jesus nos ensina que o perdão é essencial para nossa própria liberdade espiritual. Quando perdoamos, não fazemos isso para o bem do outro, mas para o nosso próprio bem. O perdão nos liberta, nos traz paz e nos aproxima de Deus. Jesus nos lembra que, se não perdoarmos aos outros, também não poderemos esperar perdão para nós mesmos. Essa parte da oração nos convida a examinar nosso coração, a nos reconciliar com os outros e a viver em paz. A oração continua com um pedido: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse pedido é um reconhecimento de que somos fracos e vulneráveis, e precisamos da ajuda de Deus para resistir às tentações da vida. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, em que somos tentados a agir de forma errada, a seguir o caminho fácil, mas destrutivo. Esse pedido nos ensina a humildade de reconhecer que, sem a ajuda de Deus, somos propensos a falhar. É um convite à vigilância espiritual, a buscar constantemente a ajuda de Deus para resistir ao mal e permanecer no seu caminho de justiça. Agora, você pode estar pensando: mas o que isso tudo tem a ver comigo, hoje? A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para ser recitada, mas um guia para a nossa vida diária. Ela nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar, a confiar em sua provisão, a perdoar os outros, a resistir às tentações e a viver de acordo com a vontade divina. Ao vivermos essa oração em nosso dia a dia, estamos nos alinhando com os princípios do reino de Deus e buscando viver de maneira mais plena e mais próxima dele. Se você está gostando dessa reflexão e quer continuar a aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, não se esqueça de deixar seu like, comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo inspirador para você e para todos que buscam viver a palavra de Deus de maneira mais profunda e transformadora. Ao se inscrever, você ficará por dentro de cada novo vídeo, cheio de ensinamentos que podem mudar a sua vida para sempre. A cada passo em nossa jornada de fé, somos desafiados a viver de acordo com os princípios de Jesus. E a oração do Pai Nosso é um dos maiores presentes que Ele nos deu para que possamos, todos os dias, nos conectar com o Pai e caminhar em sua direção. Então, deixe-nos saber o que você pensa. Quais dessas lições mais tocam o seu coração? Qual parte dessa oração mais fala ao seu espírito? Compartilhe nos comentários abaixo.